mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas, mais um podcast começando e hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho muita vontade de fazer da minha vida, que é viajar, assim, se vocês quiserem patrocinar, manda que eu vou viajar pra vocês. Mas a gente vai falar hoje com a Karime sobre viajar sozinha e como que foi as experiências que ela teve. Mas antes da gente começar o episódio, não esquece de seguir o Podinista em todas as redes sociais para você apoiar a gente. Inscrever-se no YouTube vai ajudar muito a gente conseguir mandar esse conteúdo para mais pessoas e quem sabe ajudar as pessoas a viajarem sozinhas. Olha que delícia, vai dizer que você não quer ajudar. Então não esquece, segue lá a gente. Então vamos começar, Karime. Primeiro se apresente, o que você faz da vida, quem que você é? Olá, eu sou a Karime, eu sou ilustradora e muralista. Trabalho nessa como artista independente desde 2019. Sou formada em publicidade e me descobri viajando, e todas as mudanças que eu fiz na minha vida desde então foi por conta de uma viagem sozinha. E como que foi essa primeira viagem? Para onde que foi? Bom, foi uma primeira viagem que deu tudo errado e foi tudo ao contrário do que eu planejei. E eu acho que aí já é o primeiro ponto para a gente entender que viajar sozinha é saber lidar com os problemas e tentar lidar com eles da maneira mais leve possível. Eu planejei um intercâmbio por 1 ano e faltando 6 meses o meu visto foi negado, era para o Canadá. E aí eu tentei de novo e foi negado de novo. Na época, o ano era 2016, a gente estava numa troca de presidente, então a situação estava um pouco complicada. Tava em época de eleições, né? Ia começar, acho que era isso, né? Se eu lembro bem. E aí eles falaram que por conta da situação do país, mal sabiam eles como ia estar hoje, que não seria possível, não seria interessante, porque não tinha muito por que eu voltar para o Brasil. Mais uma vez, hoje, com certeza hoje menos não ainda tem motivos para voltar. Exatamente. E aí eu era muito nova, era a minha primeira viagem, passaporte zerado, então não tinha nenhuma referência. Quantos assim. anos você tinha? Eu tinha 23, acho que era isso, 23. Não sou muito boa de conta, mas é isso. Humanas. Totalmente. Tava terminando a faculdade, né? Nada me prendia aqui mesmo, eu me entendo. Hoje, eu olhando depois da frustração, falei, putz, é verdade, né? O que eu tinha? Não tenho uma casa, não tenho um carro. Tinha um emprego, mas era estagiária, né? Na Alemã, então tudo bem. E aí, dentro dessa mudança, fui lá na onde eu contratei intercâmbio e falei pra eles, olha, não tenho mais um puto. Qual é o país que não precisa de visto e que dá pra ir do mesmo jeito? Aí eles falaram, tem Malta. Eu falei, o que é Malta? Onde que fica chocolate? É uma banda? É uma banda. Eu nem gosto, enfim. Aí ela falou, dá uma olhada. Aí eu fui pesquisar, falei, meu Deus, gravaram Game of Thrones lá. Eu preciso ir pra esse lugar. E eu sou muito rápida, assim, com o lance da mudança. E eu já fiquei apaixonada, já virei Team Malta e comecei a procurar tudo sobre. E vi que era um país muito barato. Porém, a passagem estava muito cara. E aí eu falei, nossa, faz 24 horas de escala na Suíça. Então, por que eu não vou para a Suíça antes de ir para Malta? Isso viajando sozinha pela primeira vez, não tinha noção de nada. Mandei mensagem para um amigo que eu conheci num grupo de jogos no Facebook que morava na Suíça. Nossa Senhora. Oi, será que eu posso passar um tempo na sua casa? Assim, sem conhecer essa pessoa? Não, a gente trocava ideia, ele era muito amigo do meu ex-namorado. E essa era a referência, assim, mas ver fisicamente nunca tinha acontecido. Né? E aí ele falou, pode ficar quanto tempo você quiser. O tempo que eu quis foi 15 dias, Bruna, na casa do moço. E aí foi assim, que eu sou uma pessoa assim, não me fala, não dá muita liberdade. Que assim, eu vou aceitar. Então eu fiquei 5 dias antes de ir pra Malta. Fiz meu intercâmbio, foi uma experiência, assim, fantástica. Eu fui para estudar inglês, mas, assim, os melhores amigos que eu fiz até hoje foram por conta dessa viagem e a minha mudança de vida, porque até então eu estava dentro de um relacionamento, mas eu não estava me vendo, eu não estava entendendo as coisas que eu queria da minha vida. Então, foi um momento para sair da caixa, estar sozinha. Desde o momento eu vou escolher o que eu vou comer sozinha. Eu vou escolher o que eu vou comer, quando eu vou comer, que horas.
se eu vou ou não, se eu vou beber, se eu não vou, se eu vou pra balada de segunda-feira. Tudo na minha vida depende de mim. E por mais que isso pareça muito simples, eu só entendi que tudo na minha vida dependia de mim quando eu pisei naquele aeroporto e olhei pra trás e não tinha ninguém. Que você realmente só dependia de você, Que né? eu só Foi dependia de forçada a mim. isso. Sim, eu fui forçada, mas é um estalo, sabe? Porque eu olhei assim, eu falei, olha, eu tô sozinha. Quem vai cuidar de tudo isso? Sou eu. Quem vai pensar em tudo? Sou eu. E aí eu comecei a me abrir para conexões, porque até então eu era uma pessoa até um pouco, sou introspectiva, mas não sou muito tímida. Mas eu sempre fui muito quieta, de observar. E aí eu via que as pessoas iam falando e contando histórias. E eu fui me apaixonando pela história das pessoas. E cada vez mais, aonde eu chegava, eu queria ficar super apaixonada. Sabe, falando, nossa, esse lugar é perfeito pra mim. Muito amor romântico com países, assim. Sim. É perfeito pra mim, eu nasci pra viver aqui. E aí eu me ia acolheram, a passando. princesa chegou. Chegou a princesa. Mas nem tudo foram flores, porque eu fiz a viagem mais barata possível. Então, eu cheguei no Natal, na Suíça, e aí fui vivendo. Fiquei sozinha por 2 dias, num frio, sem entender muito. Esse amigo falou, ó, pra você ficar confortável, tô a chave do apartamento, eu vou pra casa dos meus pais, depois eu volto, a gente vai vendo como você se sente. Nossa, que amigo, gente boa. Eu faço contato, quando eu for viajar pra Suíça, eu vou ficar na casa Nossa, dele. sim, um querido. E me ajudou em tudo, em todos Ai, os que dramas, maravilhoso. assim. Até colocar o cachecol. Eu não sabia qual era um jeito quente de colocar o cachecol pra um frio de verdade. Existe isso. Existe, porque eu colocava, a neve escorria na minha cara e ia entrando, assim. E a hora que eu chegava em casa, tava com a roupa toda molhada. Aí as pessoas falavam assim, não, Karime, se você fizer assim... Eu falei, gente, é verdade. E coisas mínimas, que são perrengues pequenos, que vão aumentando. A gente vai se preparando. É, só vai aprendendo realmente a hora que a gente tá lá, né? Porque Exatamente. várias coisas, a hora que a gente vai viajar, ninguém explica pra nós como que funciona. Uhum. E por mais que a gente assista vários vídeos no YouTube, é um negócio muito a vida real. É, bairros que não são legais para mulheres sozinhas, mesmo em países como a Suíça. É, situações que a gente pode evitar, que a gente só vai aprender se a gente for conversando. E estar aberta para as outras pessoas contarem pra gente a história do porquê e entender. Porque na Suíça, por exemplo, tem um bairro igual aquele de Amsterdã, né, que é onde as mulheres são expostas e tudo mais, e prostituição. E se você anda sozinha na rua, você também está disponível muitas vezes. Em algumas Eles já vão situações. entender como sim, né? Sim, porque a gente está falando de um lugar que é livre. E, teoricamente, é para as pessoas entenderem que aquilo é livre. Então, primeira dica, pessoal, converse com as pessoas. A hora que chegar lá, continue conversando e ouvindo pra você, né, se situar. Para você se situar e né, tentar passar o mínimo de perrengue possível. Aproveitar a experiência. Daí você ficou esses 15 dias na Suíça e depois foi pra Malta. Fui para Malta e aí eu fiquei em casa de família, que foi o que era mais barato na época, com uma refeição, né? E aí em casa de família foi muito interessante, porque eu dividia quarto. Ela tinha 2 filhos também, que já moravam na casa. E foi engraçado, porque eu era mais velha, as meninas... Eu fui fazer intercâmbio para uma idade um pouco mais velha, né? Do que o pessoal acha que você faz 18 anos e vai fazer intercâmbio. Não que exista idade, e até hoje eu tenho certeza que não. Mas eram muitas jovens, né? 18 anos, 17. E aí eu cheguei... A minha host mom, ela precisou ir viajar por um tempo e a casa ficou assim, na minha mão. E eu falei, nossa, porque os europeus, alguns, pelo menos que eu tive experiência, eles confiam muito, sabe? Nossa, que legal. Você tá aqui, você vai saber cuidar disso. E aí eu vivenciei coisas muito interessantes, porque eu tinha que falar de coisas de casa, eu tinha que organizar coisas, e por mais que eu tivesse amigos, eu tive contato com pessoas locais mesmo, sabe? Com a cultura do país. E eu cheguei lá no Ano Novo, em Malta. Então tava rolando uma festa e já foi um choque de cultura, né? Porque deu meia-noite, soltou os fogos, todo mundo boa noite, foi dormir. Eu fiquei tipo, cadê a festa? Então depois lá no Brasil, a gente fica até tipo de madrugada bebendo. Eu queria festa, né? E aí Lá o que frio, eu fiz? Frio, inverno. As 2 vezes que eu fui sozinha, eu fui no inverno, porque é mais barato, mais uma vez. E aí eu sentei na cama e chorei, porque eu não acreditava tudo que estava acontecendo. E aí eu passei meu Ano Novo chorando, assim, e falando para as pessoas, falei,
é muito louco, porque eu ainda não estava caindo a minha ficha, já fazia uma semana que eu tinha saído do Brasil, tava lá e no outro dia ia começar a minha aula e eu tava assim, cara, é real, eu tô aqui mesmo, porque foi um lance de vou guardar dinheiro e vou fazer o intercâmbio porque eu não tô feliz com a situação da minha vida. Tá, vai dar certo? Não sei, mas eu coloquei a meta e foi 1 ano. R$400 todo mês, como se eu estivesse pagando um boleto. E aí, a hora que chegou, eu falei, nossa, eu tô aqui mesmo. E eu olhava em volta e falava, cara, eu me comuniquei com as pessoas, eu falei. Eu consigo falar, eu consigo comer, eu consigo viver. Então, foi mais ou menos isso. Esse foi o começo, né? E aí, eu já fui percebendo várias coisas, a ficha já foi caindo. Me sentindo independente, me empoderando de várias situações, assim, de várias coisas. E eu acredito muito em destino e ligação de todas essas coisas, mas quando eu estava no aeroporto, quando eu cheguei, quando eu pisei em Malta, eu conheci as 2 pessoas que eu basicamente passei a viagem inteira e que a gente já se viu várias vezes depois que eu voltei para o Brasil, que são 2 grandes amigas, assim, e foi no aeroporto, olhando um pro lado da outra, pedindo informação em inglês, e aí até que uma caiu a ficha e falou, você é brasileira? Então, é acreditar um pouco que tudo acontece no momento que tem que acontecer e você vai ter o acolhimento. Porque eu fui sozinha, mas eu não fiquei sozinha em nenhum momento. Eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho receio de, tipo, eu vou viajar sozinha, daí eu vou ficar no hotel sozinha, daí eu vou fazer tudo sozinha, sabe aquela coisa de tipo, meu Deus, será que sozinha mesmo? E a gente nunca tá, né? A gente sempre tá em volta de pessoas. Será que não vai ter ninguém pra tirar uma foto minha? Será que como que eu vou registrar? Os pequenos dramas. Como que eu vou registrar a minha foto na neve? Quanto tempo você ficou em Malta? Eu fiquei 1 mês só em Malta. E aí eu fiquei esses 15 dias na Suíça e fiquei 1 semana na Itália. Era para ser uma viagem simples, só que eu sempre busco o que vai ser mais econômico, já que eu tô aqui. Então, a minha prima mora na Itália, eu sou não pago hospedagem. Paguei em Malta por conta da situação do ensino e tal, e da segurança, porque foi a primeira vez. Mas depois disso, todas as viagens eu não paguei hospedagem em nenhum lugar. Como que você faz a hospedagem, então? Eu troco por trabalho. Algumas vezes eu uso o Wordpackers. Então, você pode se candidatar e falar, eu posso fazer isso. Por exemplo, posso escrever conteúdo, posso fazer arte, posso pintar sua parede, posso lavar sua louça, posso trocar cama, posso fazer o que você quiser. E aí você recebe alimentação e hospedagem. E um outro que eu usei dessa segunda vez foi Couchsurfing, que eu não botava fé. E que, assim, é perfeito. A pessoa simplesmente oferece o sofá dela para você dormir, sem nada em troca. E com segurança, assim. E eu fiquei chocada, porque eu cheguei a me hospedar e ter segurança de me hospedar com um homem. Então, eu lembro que quando você, nessa última viagem que você fez, a gente já vai no perrengue dessa viagem, mas eu lembro que você falou que você estava se hospedando e que você ia se hospedar a primeira vez com um homem, né, na casa de um homem. E eu lembro que eu mandei mensagem e falei, mas como assim? Como que vai ser? Porque acho que para nós mulheres, homens vocês nunca vão entender, mas a gente se sente ameaçada em todos os momentos, né? A gente tá andando na rua, tem alguém andando atrás, a gente vai andar mais rápido. Imagina então você chegar num país que você não fala a língua, você vai ficar dentro da casa dessa pessoa, essa pessoa pode trancar a porta, né? E sabe-se lá, quiser fazer o que quiser, né? O que quiser fazer com você, vai fazer. Como que foi para você decidir mesmo se hospedar com ele? Nossa, foi assim, foi um engano estar lá sozinha, porque o que aconteceu? Um amigo meu estava indo do Brasil e a gente ia se hospedar junto com ele, por isso que eu topei de início me hospedar com um homem. Mas eu e ele, a gente estava conversando, o Stefan, que me hospedou na Alemanha, a gente começou a conversar em setembro do ano antes de eu ir viajar, 2019, né? Parece que faz um tempo. Parece. E ele tava com umas propostas muito iguais às minhas. Por exemplo, eu falei, olha, eu tô indo pra Alemanha porque é o meu sonho de adolescência, assim, é a viagem dos meus sonhos. Eu estudei alemão quando eu tava na escola, eu tô saindo do meu emprego para viver uma vida completamente diferente. Eu trabalho no mesmo lugar há 4 anos e eu quero viver outras coisas, então quero seguir a minha carreira independente. E aí ele falou assim, Karime, eu tô na mesma. E eu quero compartilhar a minha história com você.
eu quero conhecer você, eu quero saber da sua história. E aí a gente foi conversando. Só que assim, Bru, é um cara low profile, programador, sem redes sociais. Não, você não consegue rastrear Não ele. não tinha como eu stalkear a pessoa. Eu tive que confiar no meu coração, assim mesmo, confiar no que eu sentia em relação ao que eu conversava com ele. E aí eu falei, tá, ainda vou com um amigo, né? Então tá tudo bem. E as conversas muito intensas e muito puxadas, nossa, que legal, e como que foi no trabalho hoje, sabe? Uma intimidade mesmo. E no dia que eu cheguei, que meu amigo falou, Cá, tive uma crise de pânico indo pro aeroporto, eu não vou mais. Quase que quem teve a crise de pânico fui eu, né? Porque eu tava em Berlim e eu tava na casa num couchsurfing também, uma menina incrível, designer de games, assim, trabalhando pro Final Fantasy. Nossa. E eu, assim, enlouquecida. Falei, como que eu fui conhecer essa pessoa na minha vida? E ela, assim, tipo, namorava uma mina trans. Então, nossa, a gente tava num papo muito imerso. E eu vivendo várias coisas, conhecendo muita gente. Inclusive vários caras alemães que eu já tava trocando ideia, porque eu fui num show. Então, eu conheci várias pessoas já ali, que estavam me dando a segurança de como era o perfil do cara alemão, né? Mas naquela noite eu fiquei com frio na barriga, assim, falando, meu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E se acontecer alguma coisa? E eu tenho amigos que moram lá na Europa, mas em Portugal, muito longe. Aí eu falei, gente, fiquem alerta. Todo mundo alerta. Eu vou... Tô mandando aqui pra todo mundo, né? Vão ser 3 dias, mas assim, eu preciso de uma segurança. Aí tá bom. Aí fui pra Munique, cheguei, uma chuva. Tava super nervosa pra me acalmar, decidi ir no museu. E aí eu fiquei o dia inteiro no museu, assim. Comi e fiquei o dia inteiro no museu, lendo, vendo as coisas e estudando. E aí ele falou, já tô chegando na estação. Aí eu falei, nossa, eu vou pedir um Uber porque eu vou me atrasar. Aí eu pedi um Uber, era super pertinho, mas tava chovendo e fui. E aí encontrei ele, nossa, na hora deu um negócio, assim, sabe quando você sente, você olha pra pessoa e você fala, eu posso confiar em você? E eu olhei assim, ele falou, você quer que eu carregue sua mala e tal? Eu falei, não precisa, tá tudo bem. E ele, então vamos. E a gente desceu pro metrô e eu tava assim, meio, tá, o que eu falo, né? Como que eu me comporto? Então, moça, eu tava tendo quase uma crise de não querer confiar em você. Eu falei, mas acho que tá tudo bem. Super fofo, né? E tá tudo bem. Aí a gente foi no metrô e ele falou... Aí eu, chocada, né? Que as pessoas bebendo pra caralho no metrô. E garrafa indo pra um lado, pro outro. Falei, nossa, pode beber no metrô. Aí ele, ué, no Brasil não pode? Aí eu falei, não sei, acho que pode. É que a gente não vê. A gente não vê, mas foi tipo um papo de elevador, assim. E aí eu fui me soltando, a gente foi conversando. E engraçado que o inglês dele eu entendia muito bem. E da outra menina que eu tava em Berlim, eu quase não entendia o que ela falava. Muitas vezes eu sorria e acenava, porque não dava para entender. Era um sotaque muito pesado. E com ele a comunicação foi 100% desde o começo. E eu cheguei na casa dele, um cara super nerd, tinha um Stormtrooper em tamanho real, assim. E eu falei, Nerdão. nossa, que doideira. E metaleiro também, então a gente começou a conversar de música, e aí o papo foi. Aí ele falou, a gente pediu uma pizza, foi super trocar ideia, eu tomei banho e dormi em paz, assim, na sala, no quarto separado. E falei, nossa, foi muito melhor do que eu esperava, mas ainda estou alerta. É como se a situação de alerta continuasse. Mas a gente foi conversando, fazendo planos. A hora que no final, assim, no último dia, a gente saiu, foi jantar, ele me apresentou lugares incríveis. E a gente voltou a pé numa caminhada assim de quase 1 hora porque a gente estava conversando, falando até de aborto, sabe? Coisas assim que eu Você nunca me normalmente não imaginei fala, falando. Né? Em inglês ainda. Tipo, como que eu sei falar isso? Muitas vezes era isso que eu sentia. Mas foi uma pessoa que, num momento na mesa, a gente teve uma conversa que eu falei, essa conversa é uma conversa de ferramenta pra minha vida, sabe? Porque eu tava falando como eu era enquanto relacionamento, enquanto vida, que eu me posicionava e que eu achava confuso muitas vezes. E aí ele me deu um toque, assim, muito um carco mesmo. Sabe aquilo que você precisava ouvir? Eu falei, cara, eu vim até aqui pra ouvir isso, porque virou a chave. E eu falei, olha, era isso que eu tinha que estar aqui sozinha com você, não tinha que ter outra pessoa aqui, porque o assunto não seria esse. E foi isso, eu entendi que era o momento, tanto que quando eu saí dali pra ir pra República Tcheca, ele foi a única pessoa que antes de eu sair, ele acordou às 5 da manhã e me acordou pra dar tchau. Ele falou, olha,
eu não sei se é bom você ir embora. Se você quiser, você pode ficar aqui. A situação lá tá estranha e é um país complicado. Foi a primeira pessoa nesse tempo todo que pôde me alertar. Mesmo ele zoando, tipo, que no último dia ele deu risada e me chegou com uma caixa de Corona, cerveja, só pra fazer uma piada, porque os alemães ainda não estavam levando muito a sério a situação. Era quando isso? Fevereiro? Isso foi final de fevereiro. 2020. 2020. Ou já... Não, já era março, já. Comecinho de março. E aí, ele fazendo piada, a gente rindo, já tava com o cu na mão, assim, grandão. Mas eu ri, né? Fazer o quê? E ele falou, se der alguma coisa errada, você pode voltar. E eu quero que você volte, você não hesite em voltar pra minha casa, porque você pode ficar aqui. Aquilo, de certa forma, precisava muito ouvir. Aí eu fui insistir na viagem errada, porque vários sinais. E aí é entender um pouco dos limites, né? Porque meu ônibus foi cancelado. Você ia sair de Munique para ir para a República Tcheca. Da República Tcheca, para Praga. O primeiro ônibus foi cancelado. Aí eles falaram, você quer esperar ou de tal horário? Eu falei, sim, tudo bem. Aí falei para ele, tudo bem, ficar na sua casa mais tempo e tal. Depois eu deixo a chave em tal lugar. Aí ele falou, Karen, você tem certeza que você vai? Aí eu falei, meu Deus do céu, a única pessoa consciente, meu Deus. Aí eu falei, o que tá acontecendo, Steph? Eu preciso que você me fale com clareza. Aí ele falou assim, é um país fechado. Se acontecer alguma coisa, você fica lá. Aí eu falei, que gostoso, né? Presa na República Tcheca. Aí eu falei, não, mas não vai acontecer nada, né? Aí ele, não tá mostrando nada. É que como, tipo, o cara programador super informado, ele já tava entendendo a linha da merda que ia acontecer. E aí eu falei, não, tá, eu acho que eu vou tentar, tá bom? Qualquer coisa eu volto. Achando que eu ia poder voltar. E aí eu fui, eu já continuo falando de tudo que aconteceu. Vai, gente, vamos fazer uma introdução. Essa foi a última viagem que você fez. Essa foi a última viagem. Até porque agora a gente, no caso, vive num mundo em pandemia, né? E você tava em Munique, a hora que, na verdade, eles já estavam usando máscara lá na Alemanha. Poucas pessoas, assim, no aeroporto. Assim, o único lugar onde as pessoas usavam mais máscara foi na França. Eu vou falar um pouquinho dessa última viagem, foi um mochilão, né? Foi bastante tempo. Quanto tempo foi? Foram 2 meses. 2 meses e algum... Não, 2 meses e pouco. Porque eram para ser 3, mas aí eu acabei voltando antes por conta da pandemia. Mas eu comecei por Portugal, fui para França. França eu fiz 2 cidades, que foi Bordeaux e Paris. Depois eu subi para a Alemanha, aí fiz Berlim, Munique. A ideia era fazer República Tcheca, Polônia e aí Amsterdã e voltar para o Brasil. Então era bem mochilão mesmo, baixo custo, alto benefício. É isso que a gente gosta. É isso mesmo, comendo na casa dos outros, encontrando amigo de onde você não sabe onde para ficar na casa. E aí foi isso, voltando para a República Tcheca, que foi a maior parte do perrengue. Foi onde eu fiz o meu primeiro teste de Covid, que eu não imaginava como era, não tinha contato. Eles pararam o ônibus no meio da estrada e tava com um barracão lá, né? E aí eu senti muito preconceito com o pessoal asiático, porque o que aconteceu? Eles separaram os passaportes. Então, quem era europeu, latino, qualquer pessoa de um lado, quem era asiático de outro. Porque aí o que eles estavam achando? Que o vírus estava localizado a uma única raça. Sim. E que tudo bem a gente separar e tirar do ônibus quem é asiático. Nossa Senhora. E eu que vim do Brasil, passei por todos os países ali, né? Mas enfim, o tratamento foi bem diferente. Pra mim foi positivo, mas foi horrível ver as pessoas sendo tratadas como se elas fossem um vírus. Porque foi uma situação muito bruta. Olhar, tipo, vocês ficam desse lado. Vocês ficam aqui, longe de todo mundo. E as pessoas que estavam verificando o pessoal asiático estavam com outra roupa, outra situação. E aí foi o teste rápido deles, eu não sei como funciona, mas a gente ficou lá pra mim pareceu uma eternidade, mas acho que foi só 1 hora mesmo, que era de saliva, né? Não é do cotonete no nariz. E aí você espera, vê a cor que fica, o negocinho lá e pode voltar. E tava um frio. E todo mundo esperando lá de fora do ônibus. Isso era mais ou menos umas 2 da manhã. Nossa. E aí, imagina, eu fiquei pensando, e se eu tiver, eu vou ficar aqui de mala no meio da estrada? O que vai acontecer comigo?
Já criei várias fanfics, assim, em 1 hora minha cabeça foi pra todos os lugares. Sim. E aí deu tudo bem, pode voltar. Acho que ficaram 2 pessoas pra fora. Aí eu falei, agora já fudeu, né? Se 2 pessoas ficaram, eu acho que já era, né? Tô doente. Aquelas... Pronto. Mas, enfim, chegando na República Tcheca, eu cheguei lá, eram 10 horas da noite. Eu já me deparei com uma situação muito estranha, né? A primeira vez que que os homens estavam mexendo comigo na rua. Aí eu falei, ué, o que aconteceu? Então, nos outros países você não sentia isso, não tem? Porque, querendo ou não, no Brasil a gente não era, né? Mas a gente tá um pouco acostumada. E lá você não... Não, na Lisboa, França, sim. tudo. Na Lisboa? Mas brasileiros, né? Era nítido que eram brasileiros porque eu tava lá no carnaval. Então, assim, enfim. É isso, não vamos fazer não isso, vamos amiguinhos. entrar em detalhes, mas eram brasileiros, assim, que mexiam, que falavam, e a gente sabe por conta do sotaque. Mas a situação do machismo com alguém que era local, a primeira vez foi na República Tcheca. Porque nos outros países, por exemplo, até mesmo na França, em balada, em lugares assim, as pessoas são muito respeitosas. E eles chegam com a maior tranquilidade do mundo e falando mesmo, nossa, te achei muito bonita, e puxando assunto e tudo mais. Muito, ok, eu posso conversar com você? É assim que eles chegam, você fica tipo, Ai, gente, fazer um cursinho? Né? Tô precisando eu trazer esse cursinho pra cá, né? A gente fica meio chocada, né? Na primeira vez que eu olhei, eu falei, nossa, que formalidade é essa? Eu poderia conversar com você? Eu falei, pode? Opa, então se você tá sendo educada assim, né? continue. E assim, homens, mulheres, é muito assim. Na França eu tive uma situação, tipo, com uma menina que eu falei que podia conversar, mas eu achei que em alguns momentos a gente não entende se eles estão querendo flertar ou se eles estão só trocando uma ideia. Pra quem é lenta, né, minha lua em peixes, as coisas são meio complicadas aqui. E eu ainda não entendia que esse vamos conversar é um, tipo, tô afim de você. Eu falo, como se vocês são legais, né? E aí uma moça ficou um pouco decepcionada, que a gente tava numa balada e eu conversei muito com ela o tempo todo. E aí ela olhou assim pra mim, ela falou, eu posso te dar um beijo? Aí eu falei, putz, eu acho que não rolou pra mim. Ela ficou muito brava, ficou muito chateada, Nossa. do tipo, como assim você tava conversando comigo até agora? Eu fiquei tipo... Moça, desculpa, mas o Desculpa. papo deu certo, mas não teve essa atração. E aí ela falou, mas eu entendi, acho que é cultural, né? Tudo bem, desculpa por ter ficado chateada. Aí eu fiquei assim, tipo, agora eu mudei de ideia. Agora eu estou confusa. Agora eu estou confusa. Mas é isso, tem os dois lados. Não é porque é Europa que vai ser tudo igual. Realmente, o leste europeu ele é diferente. E a gente tem que entender, enquanto mulher... pensar, vamos pesquisar um pouco melhor alguns lugares. Por exemplo, eu tenho muita vontade de ir para a Rússia. Eu sei que não é um lugar que eu vou poder ir sozinha. Ainda mais depois dessa vivência na República Tcheca. Mas eu não achei que seria tanto, sabe? Então, quando eu cheguei lá, e não sei, mas na Europa os homens costumam andar meio em bando, sabe? Eles não andam tipo um homem sozinho. Eles andam de 3, 4 amigos, assim, sempre todos juntos. E eles são enormes, lá eles têm uma pegada meio cigana, né? Dente de ouro, andar todo de preto. Aí parecia que eu tinha chegado assim, Sonserina, sabe? E os caras mexendo comigo, e eu tipo, que isso? Tipo, vai me colocar embaixo da capa e vai me levar embora. Nossa, eles faz assim, já leva embora, né? E tipo, hey Ginger. Aí que na época eu tava com cabelo ruivo, e eu falei, mano, que esse cara tá falando comigo? Aí eu falei, ele tá me assediando. Aí eu falei, cara... São 3 homens enormes. Se eles decidirem fazer alguma coisa... E eu tava acostumada a andar a pé lá. Porque eu já tinha perdido o medo. Chega uma hora que você não fica mais tão alerta. E você acha que todo o país vai ser muito legal. Então, eram 11 horas da noite. Eu tava indo pro hostel arrastando minha mala na rua escura mesmo. Assim, olhando de fora, eu falo assim, né? Porra, Karine. Nervoso, carinho. Que isso? 11 horas da noite, escuro, país que você não fala a língua. Aí eu comecei a ver que o negócio tava estranho, que não era a mesma coisa. Aí eu dei uma risadinha, tipo, eu dei assunto pra deixar as coisas mais leves, pra entender. E aí eles perguntando. Aí eu falei, né, não falei que era brasileira, porque tem pontos que você não pode falar. Aí ele perguntou de que país eu era. Aí, nossa, mas é tão errado que o primeiro lugar que veio na minha cabeça foi
Foi Letônia. Eu sou muito ruim pra agir sob pressão. Ótimo. Ótimo. E aí, ele foi falando e eles foram me acompanhando até o ponto de ônibus, assim. E a hora que chegou, eu falei, obrigada, viu, gente, pela companhia. Eles são amores, tá? Só são amores, grandes e foram um pouco assim assustador, mas tá tudo bem. Não, mas era um assédio claramente. Aqui foi um jogo de cintura ali. Porque eles não iam relar em mim, eu acho. Mas eles queriam saber até onde. Tanto que eles perguntaram o hostel que eu tava. E várias vezes falando muito sobre a minha aparência. Porque pela minha estatura é muito claro que eu não era de lá. E de nenhum país do leste europeu. Porque eu sou muito pequena. Eu posso ser branca e tal, com cabelo vermelho, mas quando você olha o tamanho, as pessoas falam, ela não é daqui. Fica nítido, né? Fica nítido. Então lá eu percebi que a galera sacava muito rápido que eu era de fora. Porque era real, Bru. Eu olhava sempre no peito das pessoas, assim. Todo mundo muito alto e eu assim, tipo, com licença, sabe? Tô aqui! Oi! Parecia até meio kids. E foi algo que foi ficando pesado. Porque aconteceu aí eu cheguei no hostel, foi super legal, as pessoas me receberam super bem. Aí eu fui dormir, no outro dia eu fui almoçar, eu fui assaltada. Aí foram acontecendo várias coisas, e aí o país vai fechar. O que você perdeu nesse assalto? Não, foi o seguinte, não foi bem um assalto, tipo, passa o dinheiro. Eu fui almoçar no restaurante sozinha, como eu sempre fiz, desde que eu tava viajando. E aí eu pedi e tudo mais, e eu dei uma nota pro cara de 500 tchecas, né? Coroas tchecas. E aí tinha dado 200 a conta. Aí eu falei pra ele, e o meu troco, né? Ele, não tem troco pra mulher sozinha. Oi? Aí eu falei, o que você falou? Aí ele não fala inglês. Eu falei, o quê? Aí ele falou assim, que troco? Não tem troco nenhum, você deu o dinheiro exato. Aí eu falei, não, eu não dei dinheiro exato. Nossa, tipo, ele te roubou na cara Sim. dura real e E ia aí ser ele tipo a palavra dele contra a sua. Aí eu falei, não, conta tudo aqui gente, na minha que frente, absurdo. então. Porque não tá certo isso. Eu ainda comecei a bater boca. O cara era enorme, parecia um viking. E eu parecia um pincher latindo, né? Ai, desculpa, é que eu imaginei agora o pincher. Mas era o que Mas essa parecia. situação não é pra ser divertida. Porque eu tava muito puta. E eu não sei muito a hora de parar quando eu fico brava, sabe? Eu falei, é uma baita injustiça. E aí ele pegou uma mulher que trabalhava lá pra falar comigo e falou, fala com ela que vocês se entendem, eu não falo a sua língua. Ai, que preconceito. Nossa, aí eu fiquei puta, eu falei pra ela, ele me roubou. Aí ela tentando me acalmar e tal, ela falou, é melhor você ir embora. Eu falei, nossa. Aí eu saí de lá, puta, tão puta que eu fiz? Esqueci a minha bolsa no lugar. A hora que eu cheguei no hostel, eu percebi e tive que voltar. Aí eu catei qualquer homem que apareceu na minha frente e falei, você pode ir comigo? Sim. Buscar um negócio ali? Que aconteceu isso, isso e isso. E aí conheci um mexicano, assim, super maravilhoso, só que também tava sofrendo porque ele era gay e ele também ficou chocado com muitas coisas, porque lá tem um público gay muito massa, tem a cena, só que para lugares específicos, porque eu sabia que era um rolê super LGBT, legal, só que são dois opostos num lugar só. E aí ele foi comigo e eu falei, não precisa nem abrir a boca, pode deixar que eu resolvo aqui. E aí o cara começou a falar com ele, explicando o que tinha acontecido, me colocando de louca. Aí eu falei assim, você não sabia falar inglês, não? E aí, nossa, voltei a bater boca com o cara de novo, e todo mundo me olhando. Eu falei, não, isso não é justo. E aí eu fiquei muito brava, porque eu não tinha o que fazer. E foi a primeira vez que eu me senti super impotente. E aí eu desmanchei. E aí todo mundo, vamos sair, vamos ver a cidade. Eu falei, eu não quero mais esse lugar, eu não quero mais. Porque eu fiquei arrasada, assim. Porque foram várias coisas seguidas. E por onde eu andava, os caras mexiam comigo na rua. Nossa. Então aquilo tava ficando tão incômodo. Se eu saía pra ir no mercado, um cara mexia comigo. Tipo, nem que fosse ei, E aí eu tava escolhendo as coisas no mercado, a pessoa fala, e aí, de onde você é? Nossa, que parece que daí é perseguição, né? Você sente o tempo todo sendo observada. E eu fui ficando eu queria entrar numa caixa, assim, e sumir. E eu falei, tá, não quero mais sair. Aí fiquei no quarto só chorando. E uma argentina tava no quarto comigo, dividindo o quarto. E ela falou, eu tô indo embora, porque eu não tô dando conta de ficar aqui. Nossa. Aí eu falei, não é só comigo. Aí ela, eu não sei o que tá acontecendo, eu sou médica, a situação tá meio estranha.
e aconteceram algumas coisas também e eu vou embora. Eu me arrependi de não ter ido dar um rolê com as pessoas, com ela, principalmente, que ela falou, vou me despedir, eu não ia estar sozinha, mas eu já não tinha energia. Aí eu já fiquei pra baixo, assim, total. E fiquei no quarto, só no quarto, e fazia o meu trabalho, e pintava. Pelo menos eu tinha um refúgio que eu tava pintando. E era assim que você tava pagando a hospedagem no hostel? Mas não deu pra continuar, eu tava criando os desenhos, só que tudo fechou, então não tinha mais material. Aí eu comecei a trocar cama pra continuar no hostel. Foi bem interessante, mas muito louco, porque eu tinha que entrar no quarto das pessoas. E aí bateu mais... Dentro de todo aquele pânico, eu falei, e se eu entrar num quarto com um homem sozinha e eu tiver que trocar cama e não tiver ninguém lá? E aí eu só me passava aquela música da Mulamba na cabeça. Deus, que não seja hoje o meu dia. E aí todo dia era isso. Eu falei, eu quero ir embora. Mesmo assim, continuei aberta para fazer amizades lá, mas eu não saía do hostel. Então, eu fiquei basicamente 5 dias dentro de um lugar só. Eu ia no mercado, que era na esquina, e eu voltava. Porque eu nunca me senti tão desamparada em um alvo tão frágil, assim. Porque eu não tinha para quem contar. As mulheres lá, elas batem muito de frente. E foi isso que elas me falaram. Você tem que responder, sim. Porque se você não responder, é pior. Eles continuam, Eles continuam. Mas eu já não tava mais com energia. E apareceu uma moça no mesmo quarto que eu, uma colombiana, que dava aula de inglês na China. Olha o nível, como as coisas vão mudando. Deus, sim. E aí eu falei, cara, ela trouxe um ar, assim, pra minha vida. Ela tinha acabado de atravessar a fronteira a pé ao lado de 2 russos, porque a bagagem dela tava na República Tcheca, ela tinha ido pra Alemanha. E eu achando que a minha vida tava uma merda, eu falei não assim, tava. Olha, até que tô bem. E ela contando a história, eu falei, cara, é isso, eu preciso sair disso, sair de toda essa energia e tomar uma decisão de novo, porque sou eu por eu mesma, não vai ter o que fazer. E ela me animou tanto, assim, a gente fez uma noite com gin, todo mundo, conheceu uma galera, todos os que estavam já presos ali no hostel, inclusive um cara da Escócia, que acabou virando super amigo meu, porque eu decidi me abrir de novo. Então, foram fases, assim. E aí, com eles, eu fui conhecendo um pouco mais do que eu queria conhecer de Praga. Mesmo com tudo fechado, eu tive mais segurança para ver um outro lado e não ser só coisas ruins, sabe? Porque tava bem, bem zoado. Tanto que depois que isso tudo aconteceu, eu fui fazer o meu mapa cartográfico. Que é tipo o seu mapa astral de acordo com as regiões do mundo. E o meu em Praga falava que era um lugar que o começo seria muito difícil, mas que se eu permanecesse a situação podia ser muito boa. Mas é que não deu pra esperar mesmo. Não deu pra ficar muito tempo. Eu achei melhor voltar antes que piorasse. Mas só isso, é sempre ter pessoas do lado que te dão uma outra visão. Não que você vê alguém pior, porque ela tava super feliz atravessando a fronteira. Mas por um segundo eu olhei e pensei, porra, menina, levanta a bunda daí. Eu acho que de ver a experiência do outro, né, te anima. E querendo ou não, você estava num hostel, eram várias pessoas de vários lugares com outras vivências que te levantaram mesmo daquele espaço. Sim. E depois, como que foi para voltar mesmo? Porque aí já estava se instalando o Covid, todo mundo já estava, né, se fechando, já estava tudo fechado. Como que foi para voltar pro Brasil? Olha, eu não achei que eu fosse voltar até a hora que eu cheguei aqui. Porque o meu voo eu comprei um voo muito caro. Meu voo foi cancelado, meu voo original, tanto que Oi Decolar não recebi até hoje o voo. Faça o reembolso, por favor. Né, por favor. Mas porque eles tiveram um prazo maior por conta da pandemia, mas era de 1 ano que já passou, mas tudo bem. E aí foi cancelado e não tinha previsão. Assim, a previsão foi para você voltar daqui 2 meses pela gente. Mas isso nem era certo. Aí eu comprei um voo pela TEP na época, que me deu todo o auxílio possível, assim. Foi bem caro, foi basicamente o dobro do que eu paguei para ir, porque eu peguei uma passagem muito barata. Mas eles falaram que eu ia voltar, né? E o aeroporto da República Tcheca estava vazio, não tinha funcionários por conta do Tava Covid. tudo fechado mesmo. O meu voo de lá atrasou 4 horas. Então, aí eu perdi o meu voo em Portugal, o primeiro voo inicial.
Eu tive que dormir no aeroporto. Eu passei ao todo, Bru, nessa volta, acho que foram 40 horas no aeroporto. Nossa. Na madrugada que eu cheguei me alimentando de comida de máquina, café e tal. E no outro dia comi McDonald's. Eu não como, né, McDonald's, mas era o que tinha. E foi assim, me adaptar, sabe? E eu não sabia, real, se eu ia voltar. O meu voo não tinha comida para todo mundo, porque foi um voo onde eles enfiaram todo mundo que tinha que voltar. Então, tava tudo fora de ordem e a gente teve que escolher. Eu vou ficar com um pãozinho, eu vou ficar com a janta, mulheres e crianças. Então, foi algo muito tipo, não tem mais comida, a gente não tem mais reabastecimento. Deu uma sensação de acabou. Acabou. Gente do céu, o zumbi tá começando. Eu achei que em algum momento ia vir um apocalipse, sabe? Eu tava fugindo dos zumbis, real. Nossa. E a hora que eu sentei no voo mesmo, pra vir pro Brasil, que eu falei, tá, eu vou voltar. Porque até então eu já tava falando com os meus amigos em Portugal e falando, pô, eu acho que eu vou ficar, galera. Me acolham, porque eu acho que pro Brasil eu não volto. Pelo jeito que as coisas estão. O Brasil já estava fechado, provavelmente, nessa época também, né? Que foi Tava. No começo de março que tudo começou a fechar. Quando eu cheguei, o Dória estava decretando que ia fechar as estradas. Acho que era essa a situação. E aí eu ia ficar um tempo em São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo até entender se eu tava bem, né? Porque eu não Você não sabia. tinha trazido nada, né? Porque a gente não sabe. A gente não sabe. E naquela época, eu acho que tava mais difícil ainda de entender, né? Só passo álcool? Qual que é a situação? E aí eu voltei. Foi o banho mais gostoso da minha vida. Eu lembro da sensação até hoje, assim. Falei, nossa, é isso. E eu vou ter muita história para contar de tudo isso. Eu sempre olhei de um jeito mais positivo, porque... não é todo mundo que pode encarar um mochilão. Não é todo mundo que podia estar lá e falar, eu vivi, eu encarei todas essas dificuldades, eu lidei. E eu tenho história, sabe? Isso pra mim é tipo uma super força, porque eu fico imaginando sozinha, num lugar que eu não falo a língua, com pessoas me assediando, com uma onda de um vírus que ninguém até então entendia o que estava acontecendo. Eu não sei, eu acho que eu ia ficar embaixo da coberta no hostel e esperar as pessoas me acharem. E assim, muitas vezes eu pensei, cara, eu vou contar a verdade para as pessoas ou eu vou continuar fingindo que tá tudo bem? Né? Porque a minha mãe aqui e eu falando, não, é lindo, tá maravilhoso. O sol brilha. O sol brilha. Em algum momento eu falei, então, eu vou voltar. E aí foi uma decisão muito, tipo, quem tem cartão com limite para me emprestar aí? Porque no caso... os voos lá fora são à vista, né? Então é assim, pá. Tem que ser. Na lata. Aí eu falei, e aí? Galera, meu cartão tá comprometido com uma outra passagem que foi cancelada. E foi um esquema. É sempre entender quem a gente tem por perto, sabe? Acho que antes de vou viajar, não pensar em tudo que pode dar errado, mas se eu precisar de um cartão com limite alto, quem poderia me emprestar? Se eu precisar de uma casa em tal lugar, quem poderia me ajudar? Sabe? Vai se fazendo perguntas. Onde eu tenho pessoas? Quem são essas pessoas? Eu tenho limite no meu cartão? O meu seguro, por exemplo, seguro viagem. Eu sempre estendo por mais dias do que eu planejo ficar. Porque não dá para saber se acontece algo. Até você renovar, até você... Então, é pensar no que pode dar errado da maneira mais positiva possível. Vamos, então, ajudar as pessoas que querem viajar. Por onde você começa quando você vai viajar? Eu começo pelos objetivos, assim. Por exemplo, aonde eu queria ir, que era a principal. Eu queria ir para a Alemanha, porque era o sonho, era a meta. Então, tudo que acontecesse depois era lucro. Eu só precisava chegar na Alemanha. E aí eu pensei, Alemanha, voos diretos para a Alemanha, muito caro. Muito caro. Por onde eu vou começar? Onde seria legal eu ir? Aí eu pensei, tenho aonde ficar em Portugal, tranquilamente. Amigos, vou começar com pessoas que eu já conheço, que é a minha língua, é mais fácil, é mais acolhedor. Então, para tudo que eu ia enfrentar, eu achei melhor começar por onde eu tinha mais acolhimento. Mas aí é como eu, Karime, preciso, sabe? Preciso de um acolhimento, nem que seja mínimo, para eu conseguir forças para lidar. E aí, depois disso, eu falei, então,
um país no meio. Eu ia para a Espanha, a situação da Espanha já não estava muito legal, e eu não estava conseguindo hostel na Espanha. A viagem mesmo, ela vai te guiando. Você vai aplicando para coisas que não vão dando certo. Mas você vai fazendo só o decorrer, tipo, cheguei aqui em Portugal e daí agora deixa eu ver onde que vai ser. Você planeja tudo no Brasil e depois vai. Planejei tudo no Brasil, mas eu tinha datas em aberto. Por exemplo, eu ia para a Espanha, esse tempo que eu ia para a Espanha, que eu senti que não ia dar certo, eu estendi um pouco mais em Portugal e em Paris. Porque a data que eu tinha para ir para a Alemanha era uma data muito específica por conta de um show que eu ia ir. Então, eu sabia a data que eu tinha que estar lá. O resto estava muito maleável. Então, quando eu vi, eu não vou para a Espanha, até porque eu fui sentindo, sabe? A hora que eu estava lá, poxa, o espanhol não é algo que me bate muito. Então, eu prefiro ir para Lisboa. Eu fui para Sintra, que é Portugal também, que é uma cidade mais bruxona, assim, tem castelos e várias coisas. E eu fui escolhendo ali, mas dentro de um roteiro já pré-determinado. Então, tem tantos dias, você vai começar por aqui, você pode ficar tantos dias para não incomodar muito na casa das pessoas. Vamos pensando assim. E vai indo. Então, eu fiz esse plano. E o que aconteceu? Por onde começar e terminar, eu sabia que eu queria começar por Portugal. E o terminar eu fui vendo aonde era a volta mais barata. Vou testar aqui. Não, muito caro. Vou testar outro país. E aí, o que eu queria ir ali era Bélgica e Amsterdã. Amsterdã deu muito barato o voo. Meu voo inicial foi de 2.100. Então, é muito barato para um voo internacional. Porque eu fui escalando, eu fui vendo várias datas. E é isso, é um trabalho de formiguinha. Clica aqui, não, vamos tentar de novo. Essa ida tá muito barata. Agora vamos tentar a volta. É fazer aqueles testes mesmo de entrar em todas as companhias aéreas e ir vendo e testando. Qual dia, qual horário, qual escala dá mais certo e fica mais barato. E aí, definindo o voo, eu tinha por onde começar, por onde terminar e a Alemanha no meio. E aí as coisas foram se encaixando. Daí eu posso fazer o desenho que eu quiser no mapa onde eu vou ficar mais tempo. Sim, e aí eu decidi, como eu vou para esses lugares? Decidi de ônibus, porque na minha cabecinha, aqui no Brasil, eu pensei, eu durmo no ônibus à noite, economizo um dia de hospedagem e tranquilo. Mas isso é muito desgastante a longo prazo, porque são viagens de horas e eu não durmo no ônibus, porque eu sou igual um esquilo curioso. Então, tipo, eu não sabia até então que eu não tinha sono, porque era tudo tão novo. E eu ficava tipo, olha isso, olha a conversa daquela pessoa, olha não sei o quê. Então, esse não descansar dormia. Não rolou. As poucas vezes que tentei, era muito desconfortável, mas dá para descansar um pouco. Então, defini isso, comprei um pack de ônibus, que na Europa eles têm pacotes, de 5 viagens por 90 euros. Hoje em dia, gente, eu sei que esse valor é absurdo, mas na época o euro tava R$3,90, eu acho. Quase R$4, estavam R$4, não do jeito que tá hoje. E peguei um voo no meio disso tudo, porque como eu decidi ficar mais tempo em Portugal, eu acabei pegando um voo para a França em vez de ônibus, porque também era bem longo. Mas foi basicamente isso, foi por aí que eu comecei, listando os sonhos e os sentimentos que eu achei que eu fosse ter em cada lugar, sabe? Pra ter pra onde partir. E é muito caro? Como que funciona? Em questão de dinheiro. A primeira viagem foi mais caro porque foi para intercâmbio. Então, eu acho que chutando, Bru, foram uns 12, 13 mil reais. E isso contando que o ano era 2016, a situação era outra. Então, assim, mas dessa última vez, se eu gastei 7 mil reais foi muito. Porque o que eu planejei? 500 euros por mês que eu ia ficar. Eu não paguei hospedagem, eu comia muitas vezes na casa das pessoas, mas eu não passei vontade. Só que não é uma viagem de compras, por exemplo. Não vou abrir uma mala aqui e falar, olha, isso daqui trouxe da Europa. Não. E presentinhos para todo mundo. Presentinhos para ninguém, assim, até ignorei. As pessoas que acham que você vai trazer alguma coisa. Eu trouxe coisa do free shop porque eu precisava gastar o dinheiro da República Tcheca. Foi só isso. Porque não é uma viagem para os outros, é uma viagem para você. É experiência. É experiência. E assim, quero comer em tal lugar porque sempre quis comer isso. Quero ir em tal museu, quero conhecer tal coisa. É pensar no que você quer, além do material, sabe? É claro que é o meu sonho ter, por exemplo, uma base da Kat Von D, que aqui é muito caro, e eu fui lá e fiquei,
2 dias com uma alimentação bosta pra comprar a base da Kat Von D. Mas são coisas, porque também fazia parte do meu sonho. Cada um vai ter uma preferência, Sim. né? Às vezes a pessoa fala assim, imagine, eu quero comer tudo que é de bom, né? E cada um vai ter a sua preferência na hora da viagem. E a sua necessidade, né? Do seu sentimento. Fui num show, fui naquela rua super de compras de Paris, porque queria ver, entender como que era. Mas não comprei nada, só fui pra olhar. Eu sou acho que do seu time, eu sou a curiosa. Eu quero ir em museu, eu quero ver como que as coisas, tirar foto, andar, ver os bairros. Sim. Essa é a minha pira. Ver as pessoas conversando, sem entender nada. Ficava horas olhando, assim, tipo... Nossa, eles estão me xingando, é tão lindo. Que fofos, né? Bom, essa pira, né, de você ver as pessoas e as coisas é o que eu tenho e que eu... Sei lá, eu me imagino nos lugares, as ideias da pessoa. Eu sempre me pergunto, que superpoder que eu gostaria de ter, né, se eu fosse um super-herói. E as pessoas sempre falam, eu quero voar. Tá? Eu falo, não, eu quero sentar num lugar, fechar o olho e voltar no tempo, ver como que era. Então essa é a minha pira mesmo, sabe, putz, imagina, você tá lá em Paris, como que foi a construção da Torre Eiffel? Você fecha o olhinho, vai. Tipo, gente, meu sonho fazer um negócio desse. Não é ver, muito né? incrível. Nossa, ia ser maravilhoso. E já tem planos para uma próxima viagem? Olha, eu queria... eu ainda não sei... Eu tô me empoderando de fazer uma viagem sozinha pelo Brasil. Porque eu queria muito ir pro lado, assim, Nordeste. Tentar trocar mesmo como trabalho, pintar e tudo mais. Mas ainda tenho planos de voltar pra Europa para mais um mochilão. E tentar terminar isso, assim. Porque eu sou muito pirada em música e em caligrafia. Eu queria conhecer mais da Alemanha, ainda mais do que eu conheci. E estudar, sabe? Vivenciar. Talvez ficar mais tempo do que eu fiquei para entender tudo que tem por trás desse país, que é um país cheio de contraste, sabe? Cheio de história, que dá vontade de você fuçar mesmo, sabe? Entender, da onde veio a ideia da caligrafia ser assim? Qual era o sentimento disso? Sabe, essas pessoas, esse estilo de música, por que escutam muito mais aqui do que em tal lugar? Então, os planos são esses, assim, Brasil, porque pode ser algo mais perto, e mais um plano de ficar mais tempo na Alemanha. Também baixo custo e alto benefício sempre. E o que você fala para as pessoas que têm medo de viajar sozinha? Qual que é a dica? Olha, eu acho que é pra ter medo mesmo, sabe, Bru? Porque você não vai voltar a mesma pessoa. E quando você voltar, tudo vai estar diferente. Você vai estar vendo tudo de um jeito diferente. Precisa ter muita coragem. Porque você não tá... o medo não é só de ir conhecer o novo. É o que o novo vai mexer em você. A sua transformação. É a sua transformação. Porque você não vai só para uma viagem de férias. Você vai voltar com muito repertório. Você vai voltar com muitos sentimentos. E olhando e avaliando a sua vida de outra maneira. Mas se é isso que você quer, então não tem por que ter medo, sabe? Vai com medo mesmo, porque o medo vai ter, e é um frio na barriga tão bom, porque a gente é condicionado a ser uma coisa. E achar que a nossa vida talvez seja só isso, e não é. A gente pode ir muito além. E conhecer tanta história, conhecer tanta coisa, e voltar e falar... Nossa, eu olho para trás, hoje eu tô muito melhor do que eu tô hoje. Então, a dica é meio clichê, mas vai com medo mesmo e avalie a sua vida. Sabe? É sonho. Paga para ver seu sonho. Sabe? Eu sonhei quando eu tinha, 13 anos. Era uma adolescente e gostava de Rammstein. E falava que queria ir pra Alemanha. Aí entrei num curso gratuito de alemão. E ali eu falei, cara, um dia eu vou. E eu vou mesmo. E eu fui. Mas quantos anos depois, gente? Basicamente... 16 anos depois do que isso foi sonhado, sabe? Então, é ter um foco e entender o que você quer, sabe? Você quer... Não tenha sonhos, tenha planos, sabe? Muitas vezes. Parece um papo de coaching, mas... Mas é meio que né? Mas você meio tem que ter um foco de se é sua vontade, se é teu sonho, corre que vai dar certo. Corre que vai dar certo. E entenda quanto eu preciso guardar por mês. Tá, eu só posso guardar R$300 por mês, então daqui quantos anos que eu vou? Essa conta é essa. Não é impossível. Se eu só posso guardar isso, só vai ser mais longo o processo. Mas não é impossível.
Nada é impossível, tá? Só Nada pra é impossível. deixar registrado nada. É só colocar a ideia nisso que vai dar certo. Exatamente. Cara, eu acho que é isso, né? Estamos mais quase uma hora e sei lá quanto tempo falando. E eu nem falei muito porque eu fico assim, deslumbrada mesmo de ver essas histórias de viagem. Porque eu tenho esse mesmo pensamento que você, que a experiência que vai te transformar. E eu vou viajar, gente. Um dia eu vou muito longe, vou fazer muitas coisas também doidas, assim, e vai ser muito louco. E eu quero contar essas histórias. Daí a gente senta, marca uma mesa de bar. Nossa, só pra falar. Por favor. Eu quero só pra muito. falar disso. Então, obrigada por compartilhar. Se você gostou desse papo, coloca nos comentários aí o que você quer saber mais das viagens, que eu chamo ela de novo e a gente faz mais um podcast. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Fiquei super feliz. E fico sempre feliz em compartilhar um pouquinho dessa experiência. Espero ter encorajado e agregado muito para vocês. Bom, se você quer acompanhar ela nas próximas viagens e quer também conhecer o trabalho dela, que é lindo, que também pode ser um podcast inteiro só sobre o seu trabalho, fala suas redes sociais para todo mundo te seguir. Eu tô no Instagram como @bykarime, mas é BY, não by de tchau. Karime é KARYMY. E é isso. Segue lá, vocês vão gostar Em todas as redes sociais tá do mesmo jeito. Maravilha, segue ela em todas para você ajudar ela a ter mais viagens, que essa é a ideia. Exatamente. Segue a gente também, o Podinista, em todas as redes sociais para você acompanhar mais conteúdos nossos e eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau e obrigada.